Se você começou a ler o livro e sentiu dificuldade, poxa, os nomes diferentes e tal, esse resumo aqui é para você. Fala, meus irmãos, bem-vindos novamente ao canal Pensamento e Vida Espírita. Meu nome é Gustavo Guedes e hoje a gente vai falar desse livro aqui maravilhoso, Há 2000 anos, livro ditado por Emmanuel, o guia espiritual de Chico Xavier, e psicografado pelo grande Chico. Esse daqui é um dos livros dos romances de Emmanuel. É um dos livros que conta a história, inclusive, de algumas vidas que Emmanuel teve antes de virar o guia espiritual de Chico Xavier. Junto com esses livros, né, que Emmanuel fez há 2000 anos, Paulo Estevam, que é um dos absurdos, né, talvez um dos mais clássicos, ainda não li, tem 50 anos depois, Renúncia e Ave Cristo, né, todos eles aí disponíveis nos links para comprar pela Amazon, ou mesmo ajudando aí um centro espírita que você frequente na sua cidade, você pode comprar esses livros para ficar ajudando a casa espírita. Antes de começar a falar do livro, vale ressaltar que a literatura espírita é extremamente grande, né, extremamente vasta, com um monte de assuntos sobre o tema, sejam eles assuntos mais direcionados para o estudo, né, da doutrina, sejam eles voltados para romances espíritas, psicografias em geral, e também o Pentateuco, né, de Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita. Então eu costumo me basear bastante nos livros de Chico Xavier e no Pentateuco, né, de Allan Kardec. Eu gosto muito dos livros de Chico, dos psicografados, né, por Chico, os livros de André Luiz e os livros de Emmanuel. Esse livro aqui, ele faz parte do início dos romances que Emmanuel trouxe, que conta justamente as vidas, né, que Emmanuel teve lá um tempão atrás. E justamente nesse caso, né, há 2000 anos. Na época ali, hoje em 2024, que eu estou gravando esse vídeo, mas ele vai contar a história ali da época de Jesus, né, na época que Jesus estava vivo, inclusive no ano ali por volta de 33, depois de Cristo ter nascido. Então esse livro aqui nada mais é do que um spin-off da Bíblia, né? É justamente uma história que se passa no mesmo período que Jesus estava vivo ali, no seu último ano aqui na Terra, e conta a história por trás, né, do que aconteceu da crucificação, por trás ali de tudo. Não é o foco do livro, tá? Adianto para vocês, eu vou tentar ao máximo não dar spoiler aqui desse livro, né? A ideia é justamente falar dos personagens desse livro, né? Dessa trama, fazer uma breve sinopse do livro, mas principalmente falar dos personagens e das regiões que acontece a história. Uma dificuldade, né, que eu tive, talvez muitos devam ter, porque eu pesquisei na internet sobre os personagens, né, a questão de nomes e tudo, porque não são nomes muito comuns, é justamente essa organização mental no início do livro. Então, às vezes, a gente pode se perder um pouquinho quando você está lendo, mas a ideia desse vídeo é justamente organizar essas ideias para você não se perder e entender desde o início do livro, aproveitando o máximo possível dele. Vamos começar aqui o foco desse vídeo. Então, para começar, vale a pena falar um pouco sobre a região. Parece um pouco confuso, se você digitar no Google, você vai achar a Roma, né, a cidade de Roma, muito longe de Jerusalém. E a gente vai ter esses dois locais principais aí sendo ditos no livro. Roma, na verdade, nessa época, né, do nascimento de Jesus Cristo até, enfim, o enredo da história toda, era o Império Romano, na verdade, né? Então, não necessariamente a gente vai falar de Roma em si, mas eles comentam sobre Roma, né? Tem aí a parte do mar interno, do Mediterrâneo, e aqui está Jerusalém. Então a história se passa uma parte principalmente em Roma e a outra parte aqui na região aqui de Jerusalém. Se a gente der o zoom, né, nessa parte aqui, vamos cair nesse outro mapa, que a gente tem como, vamos dizer assim, separar bastante algumas cidades importantes que são recorrentes no livro. A gente tem Jerusalém, é dita também, principalmente Cafarnaum, né, aqui em cima, mais para o norte na Galileia. E o livro comenta um pouquinho sobre Nazaré e algumas outras cidades. Mas basicamente elas voltam sempre aqui, Cafarnaum principalmente. Então a história vai se dar nesse contexto. E quem estava governando, né, quem era o imperador de Roma, na verdade, nessa época, foi Tibério César. Muito pouca citação sobre ele, na verdade ele nem aparece, nem nada. Filho aí se não me engano, de César Augusto, né, também não é citado. Mas um dos
personagens, né, vamos ver assim, principais da trama é o governador da Judéia. Então, o governador dessa parte aqui, que tá em amarelo, que é justamente o governador Pôncio Pilatos. Então, se a gente pega aí o credo, tem a referência, né, padeceu sobre Pôncio Pilatos, é o próprio. Então, quando eu digo assim que é um spin-off da Bíblia, é justamente porque esse livro é muito, muito maravilhoso também por isso. A gente consegue entender nesse livro, baseado em fatos reais, né, vamos dizer assim, o que aconteceu por trás da crucificação. Não é o foco do livro, mas tem algumas partes que vão ser extremamente assim, caramba, você vai olhar e vai dizer, foi isso que aconteceu, né? Foi isso que se passou ali por trás, né, dos bastidores da crucificação, nos bastidores ali desse final de passagem do Cristo aqui na Terra. A situação, né, a região que a gente vai ter o nosso enredo é justamente essa região aí, do Império Romano, principalmente sobre Roma, e de Jerusalém sendo dominada, aí, né, sendo governada aí na Judéia pelo Pôncio Pilatos. Então vamos começar a história em Roma. Logo no primeiro capítulo, a gente tem a fala de Públio Lentulus. Públio Lentulus, que é o nosso Emmanuel. Públio Lentulus relembrando a vida de Emmanuel. A gente vai ter Emmanuel relembrando a sua vida quando foi Públio Lentulus, um senador romano muito orgulhoso, muito, vamos dizer assim, dono, né, da verdade, dono do poder, e ele era extremamente orgulhoso a ponto de não dar passos para trás em relação às suas decisões. Então ele não costumava voltar atrás nas suas decisões. Públio, né, nessa época, Emmanuel, nessa época, ele foi casado com Lívia Lentulus. Lívia Lentulus foi uma mulher maravilhosa. Se começar a ler o livro aí né, ler até o final, vocês vão ver que ela é praticamente um anjinho. Então eu coloquei uma auréola nela aí para vocês lembrarem de que Lívia era uma pessoa assim, extraordinária, além do nível de tudo e de todos os outros personagens que tem. Eles dois eram casados e tinham 2 filhos. Na verdade, eles tinham Flavinha, que é uma menina de aproximadamente 9 anos nessa época, e um recém-nascido chamado Marcos. Marcos tinha acabado de nascer, o nosso bebezinho aí, Lentulus. Logo no início do livro, no primeiro capítulo, 2 amigos, Públio está conversando com um dos seus melhores amigos também em Roma, Flamínio Severus. Então Flamínio Severus troca umas ideias com Públio, fala sobre uns sonhos. Eu estou falando aqui, não é muito spoiler, porque literalmente é na primeira linha, vamos dizer assim. Troca ideia com Públio sobre uns sonhos que Públio está tendo, né? E aí Flamínio acaba dizendo, pô, isso daí que sonho estranho e tal. E aí eles começam a trocar umas ideias e vai narrando algumas outras cenas que vai contando as histórias de sua esposa, Calpurnia Severus. Olha que os nomes já são meio complicados de lembrar. Acho que o nome na época, o nome aí romano é meio difícil. Flamínio e Calpurnia tinham 2 filhos, Agripa e Plínio. Agripa não fica muito claro qual era a idade dele, mas Plínio tinha por volta dos seus 14 anos. Então Agripa era mais velho, devia ter uns 15, 16 anos também, nessa época aí, muito próximo de Plínio. Então a gente tem aqui 2 casais, amigos uns dos outros, e 4 filhos. A gente tem 2 filhinhos para os Lentulus e 2 filhos mais velhos aí para os Severus. Então, logo no início do livro, Públio está ali comentando sobre uns sonhos estranhos que ele estava tendo, com o seu amigo Flamínio, uns sonhos inclusive que ele lembra vidas anteriores a essa daí, onde ele provavelmente, aparentemente, tinha sido seu bisavô, que era Públio Lentulus Sura, um cara também do governo romano, mas que fazia assim atrocidade, era coisa braba. E aí ele estava lembrando, tendo esses sonhos um pouco mais agressivos e tudo, e parece com algumas, vamos dizer assim, intuições espirituais sobre mudanças no caráter. Flamínio dá que nada, ele chega a ver até estátua e tal, mas além disso tudo aí, eles comentam sobre Flavinha, a filha de Públio. E Flavinha está com uma doença, aparentemente até parecido com lepra, uma doença mais grave. E aí, falando com o Flamínio e com alguns médicos da época, eles resolvem se mudar para a Palestina, no intuito de tanto conhecer os ares da Palestina e conhecer, por que não, o Messias, que tem rolado histórias aí, do Messias que tem feito milagres.
Então Públio e Lívia resolvem partir para a Palestina justamente para tentar achar uma cura, né, tentar achar uma melhora para Flavinha. E Marcos vai no bolo, como o filhinho recém-nascido. Públio, quando resolveu ir para a Palestina com Lívia, eles não foram de mãos atadas. Eles tinham, Públio tem um tio na Palestina chamado Sálvio Lentulus, um pouco mais velho, então eu representei aí com uma barbinha. Sálvio era casado com Fúvia e tinha um filhinho, uma filhinha, Aurélia. A Aurélia tinha também por volta dos seus 9 anos. Vocês devem ter notado que eu botei, além de uma auréolazinha lá em Lívia, eu botei uma cobrinha em Fúvia, porque essa daí talvez seja uma das peças principais da trama, né? Essa é coisa braba, tá? Então Fúvia é literalmente uma cobra, né? Vai fazer um monte de confusão, vai fazer um monte de problema na vida de Públio, na vida de Lívia, né? E mais do que nunca ela é muito arrogante, né? Arrogante até a ponto de não querer que Aurélia, sua filha, fique em contato com Flavinha, né? Por causa da doença, ela diz que é contagiosa, tá, coisa ruim, né? E aí não deixa, tem vários momentos, várias cenas, né, vamos dizer assim, que, poxa, ela tira a menina de perto, da amiga, né, da prima. Coisa braba, coisa braba. Mas a ideia não é falar da história, então eu vou só soltar aqui para vocês, para instigar um pouco a curiosidade de vocês. Mas antes, né, de chegar na casa de Sálvio, de conhecer a Aurélia, né, de rever Fúvia e tudo, Públio e Lívia têm um evento muito trágico, talvez, que vai mudar toda a história de Públio, né, e da própria Lívia. Então, esse evento ocorre com André de Gioras e Saul. Então André é um cara simples lá da Palestina, né? Não é nenhum romano alta classe, nem nada, e Saul é o seu filho. Eu acho que não chega a ser um spoiler tão grande que eu vou falar agora, mas logo quando entram na cidade, né, quando Públio é recebido lá pelo pessoal na Palestina, Saul, sem motivo aparente, por volta ali dos seus 14 anos, pega uma pedra e ruma em direção a Públio e Lívia e acaba batendo no rosto de Lívia. Públio, que é um senador extremamente orgulhoso, já pede para caçar, né, quem jogou a pedra, e aí vendo que foi Saul, né, descobrindo que foi Saul, um plebeuzinho lá, sem, né, título nenhum e tal, manda prender. E aí nesse que manda prender, Saul acaba sendo, né, escravizado. O André de Gioras, que é o pai de Saul, chega até a conversar, pedir uma reunião com o Públio e tudo, chega a pedir uma intervenção, poxa, não faz isso, é meu filho mais velho e tal, mas Públio, né, sisudo que é, mantém a decisão e acaba ignorando o pedido de André de Gioras. Logo depois, né, uns dias depois, ele até pensa no assunto e tudo e pede para soltar Saul, né, só que aí já é tarde demais, Saul foi vendido para outras pessoas e foi escravizado. Vontade de falar uns spoilers. Vai anotando aí, certo? Porque eu estou dizendo para vocês, essa história é um pouco bagunçada assim, mas dá para entender muito bem depois. Então a gente tem até agora, né, a família dos Lentulus, Públio e Lívia, eles têm a filhinha Flavinha, que está doente, Marcos, que é o recém-nascido. A gente tem a família de Flamínio e Calpurnia, Severus, né, que tem seus filhos Agripa e Plínio, que ficaram lá em Roma. Né, Flamínio também é do governo, do Senado. Eles ficaram lá em Roma. E aí a família Lentulus se muda para a Palestina, em busca, né, da cura, enfim, da melhora de sua filha. Na Palestina, Sálvio, que é o tio de Públio, ele também é do governo, ele também é ligado com o Senado, é casado com Fúvia, que é coisa braba, e tem a filha Aurélia. Né? Nesse contexto eles conheceram aí Saul e André de Gioras, que acabou tendo esse desentendimento. Aí no ano de 33, né, na Palestina, eles conhecem também e começam a conversar bastante, se envolver bastante com Pôncio Pilatos e sua esposa Cláudia. Né? Pôncio Pilatos era o governador, como a gente já falou antes, o governador da Palestina, e Cláudia era uma pessoa boa, né? Uma pessoa até aparentemente tranquila. Cláudia era irmã de Fúvia, né? Ela foi irmã de Fúvia, casada com Pôncio Pilatos. Não sei se chega a ser muito spoiler, mas Pôncio Pilatos era um cara assim. Se Públio era um cara orgulhoso, né, voltado para o Senado, tal, bate no peito, eu sou de Roma, Pôncio Pilatos também era, de certa forma, um pouco desse jeitão, mas ele era muito mais, vamos dizer assim, vida louca. Né? Pôncio Pilatos era um cara que
toda hora estava querendo esbanjar, né? Meteu logo um jantarzão para receber Públio e Lívia, faz coisas extravagantes, é muito assim, muito desperdício, tudo é luxúria, né? Glamour, muita gente, comida farta, né? Aquele desperdício, todo cheio de escravos, cheio de servos. Então assim, isso assusta um pouco Lívia no primeiro momento. Públio entende aquilo como normal, né? Pôncio quer agradar a gente e tal, mas Lívia, que é um anjinho, acaba ficando um pouco assustada com isso tudo. Mas Pôncio Pilatos, além da luxúria, além da ganância, né? Além de todos os males e vícios que ele já estava mostrando possuir, ele acaba se apaixonando por Lívia. Então, a história, a trama, né? Tudo vai acontecendo nesse contexto. Além de Cláudia e Pôncio Pilatos, eles também conhecem a figura de Sulpício Tarquinius. Sulpício é o chefe da guarda, né, do governador Pôncio Pilatos. É aquele cara que está ali sempre para o que Pôncio Pilatos quiser, faz tudo por ele, faz tudo pela corte, né? Aquele cara assim, chefe da guarda. Né? Ele literalmente é um cara bem vistoso, é descrito como um cara forte, né? A mulherada gosta, fica louca por ele, ensandecida. Mas acaba que o Sulpício ele não é uma pessoa tão, vamos dizer assim, confiável do ponto de vista geral. Ele é muito leal, talvez, ao governo romano, mas na história ele também dá suas contribuições malignas. Além de todos esses personagens, além de todos esses personagens que foram ditos até agora, a gente tem que destacar, ainda no ano de 33, duas figuras que vão ser extremamente importantes e relevantes na história do livro, que é Ana e Semele. Ana e Semele são as duas criadas, né, as duas servas aí da família Lentulus. Então elas moram na casa da família Lentulus. Né? Ana é uma pessoa que vai se mostrar muito bondosa, talvez merecesse até a Aurelazinha também. E Semele vai ser importante no enredo da história, no decorrer da trama. Então essas duas aí vão completar os principais personagens, né, nesse contexto aí do ano 33, nessa, vamos dizer assim, primeira parte da história. Depois de acontecer um monte de eventos aí no ano de 33, bota um monte nisso, né? A gente tem umas puladas de anos. Então, vai para o ano de 46, depois vai para o ano de 57, depois vai para o ano de 79. Né? Então, assim, a história ela se desenvolve a partir de décadas também. Né? Tem muita história nessa primeira parte, mas depois ela dá uns saltos. Nesses saltos, a gente conhece algumas outras figuras que vão ser bem relevantes no contexto da história. Então, o primeiro a ser descrito aí nesses coadjuvantes, vamos dizer assim, é Araxes. Né? Araxes é dito um bruxo, um mago, né? O detentor aí de sabedoria dos poderes ocultos e tudo, mas no fundo ele é um cara, é um médium, né? Ostensivo, ele fala um monte de coisa legal, talvez, interessante de serem lidas, fala um pouco sobre as vidas passadas de alguns personagens, e ele tem aí essa coisa de criar poção e tudo, mas de certa forma ele parte um pouco para o charlatanismo nessa área. A gente vai ter também Emiliano Lúcius, né, um cara que vai ser casado com uma das personagens aí no futuro, e ele um cara legal e tudo, mas tem um fim meio trágico, né? Para ele, o pouco que ele aparece no livro ali, dá uma reflexão boa sobre a vida dele. E a gente tem Pompílio Crasso, né? Que apesar de ter uma certa, não tanta relevância assim na história, ele é muito interessante de ser lembrado. Eu nem tinha dado tanta bola para ele quando eu estava terminando o livro. Ele vai ser bem lá para o final. Mas ele é super interessante porque nos 50 anos depois, no livro aqui, 50 anos depois, que é a continuação não, né? Mas que é tipo o próximo livro, né, nas histórias aí de Emmanuel, Pompílio Crasso ele também reencarna junto com Públio. Então Públio vem como outra pessoa, Pompílio Crasso vem com outra pessoa, mas eles se encontram. Então, poxa, depois eu comecei a ler já os 50 anos depois, foi Pompílio Crasso, quem? Então os outros personagens, eu já adianto, nos 50 anos depois, que
a próxima vida, né, de Emmanuel, eles não aparecem, mas Pompílio Crasso vem. Então, Pompílio Crasso, no final ali da história, né, do enredo, ele tem uma participação bem relevante junto a Públio, e ele dá continuidade, né, vamos dizer assim, a essas vidas aí de Emmanuel. Bom, com esses personagens, eu acho que já dá para ter uma noção muito top, muito boa, né, de uma organização mental aí para acompanhar o livro. Esse livro é absurdamente bom, uma aula de espiritismo, né, uma aula de possibilidades do que a gente deve observar na nossa vida, dos nossos convívios, das nossas atitudes. A gente deve observar extremamente relevante no ponto de vista de relacionamento, né, de entender o próximo. E tem, né, além talvez de todo esse contexto, de todos os ensinamentos que esse livro vai passar quando você terminar de ler, tem também a parte da história de Jesus, né? Então eu não coloquei aí, mas Jesus é um personagem absurdamente presente nessa história. Ele, poxa, vai mover muita gente, vai dar umas ideias assim que mexe com a mente de várias pessoas, vários personagens, e a gente como eu disse, é um spin-off da Bíblia, né? A gente consegue enxergar o que aconteceu por trás ali da crucificação de Cristo, com vários desses personagens envolvidos na trama. E aí, para terminar, aquele pedido maroto, né, do joinha, do compartilhamento, pô, lança aí a brava para todo mundo que já leu esse livro, que quer ler o livro, então está começando a ler, né, e está nessa confusão mental dos personagens. Além de curtir e compartilhar, se inscreve no canal, né? A gente vai ficando por aqui. Eu estou me segurando para não contar um monte de spoiler, que eu acho que já soltei até um bocado, né? Se você gostou desse vídeo, se facilitou sua vida, se ajudou, dá uma hashtag Fúvia Cobra. Tô brincando, isso daí foi baseado em fatos reais. O espírito dela deve estar por aí evoluindo. Valeu, Fúvia.